Vamos agora para a nossa aula de português, meus amores. Para quem ficou em português, tá? Segue aí esse vídeo, presta atenção, pegue seu livro volume 4 e vamos iniciar explicando aqui sobre o que é texto teatral, que também é conhecido como texto dramático. É um gênero textual, tá? Então, texto teatral, ele é criado para ser encenado, tá? E tem aí uma característica importante, como as indicações de que deve acontecer ou de como os atores devem agir no palco, né? No caso, a sua fala. E isso, né, essas indicações, essa escrita que se tem, que é a fala dos personagens, são chamados de rúbricas, tá? No texto teatral, as falas dos personagens aparecem de forma direta. O que é forma direta? É exatamente como deve ser falado pelos atores e sem a interferência de um narrador. E é quando a gente vem aqui em relação a discurso direto e discurso indireto. Discurso direto é quando se tem a fala do personagem. Discurso indireto é quando o narrador ele narra aquela história e não os personagens que estão narrando, certo? É bem fácil essa partezinha, não é isso? E aí a gente vai caminhando e a gente vai vendo o que é poema e poesia. E a gente viu que poema e poesia são completamente diferentes, embora a poesia está dentro do poema, não é isso? E aí o que é poema? Está na página 22. Poema é um texto escrito em versos. Cada conjunto de versos são chamados de estrofe, né? A gente já viu bastante isso. O poema ela pode ou não ter rimas, é verdade. E outros recursos, como repetições de sons de palavra, ok? E aí a gente vê essa diferença, não é isso? E a gente vê que a poesia, ela é algo que não pode ver. Ela faz parte do campo das emoções e pode ser percebido em poemas, canções e pinturas. Então, a poesia é o que está se falando ali. É a letra, né? É a letra do poema. Ali, na letra, ela vai o quê? Transmitir emoções, né? Transmitir, isso seja alegria, tristeza, e em vários lugares, né? Em poemas, em canções, né? Música, em pinturas. Em pinturas não necessariamente tem que ter letras, mas aquela pintura ali nos está trazendo emoção. Então, isso é a poesia, tá? Vamos agora continuar com pontuação, certo? Então, reticências, vírgula, travessão, exclamação, interrogação. Então, isso aqui são algumas pontuações, uma das pontuações que a gente foi trabalhado nesse livro. Então, bote aí na página 26 e você vai ver alguns deles. Então, tem 2 pontos, aspas, ponto final, travessão, ponto de exclamação e ponto de interrogação. A gente só precisa saber onde é que a gente vai utilizar essas pontuações, tá? Onde é que a gente vai introduzir essas pontuações? Então, 2 pontos introduzem falas e enumerações. Aspas, né, que é aqueles 2, o que significa? Destaca-se falas, palavras estrangeiras, gírias e parte de texto. O que é ponto final? É quando indica o fim de uma frase ou de um texto. Travessão, o que indica? Indica a fala de alguém ou de algum personagem. Ponto de exclamação, marco o final de frases exclamativas que indica tanto emoção quanto alegria, espanto, tristeza, raiva. E ponto de interrogação é quando se faz uma pergunta. Então, até então, tá fácil, não tá? A gente só precisa saber disso. E a gente trabalhou poemas concretos, né? A gente está vendo que poemas concretos são compostos de versos abaixo do outro, formando assim uma estrofe. E aí a gente observa que aqui tem solo center. E dentro tem sede, sede, sede. Isso aqui simboliza um poema concreto, certo? Aí vamos agora na página 30, explicando o que é poema concreto. Então, apresenta vocabulários, tá? Frases ou características disponibilizados no espaço da página. Essa disposição configura elemento para sua criação. Tão importante quanto as palavras é seu aspecto visual. Então,
Poemas concretos, a gente pode encontrar ele até em formato de desenhos. Se utiliza uma frase e faz em formato de desenho. Isso é um poema concreto, tá certo? Que geralmente se utiliza a letra do poema formando assim uma figura, tá? Uma imagem. Trabalhamos também em questão de noticiário, tá? O que é noticiário? Então, noticiário, que também é conhecido como telejornal, é simplesmente um jornal. É uma propaganda de televisão, geralmente diário, que tem o objetivo de informar as principais notícias, sobre as principais notícias do dia a dia. Geralmente é apresentado por jornalistas e que exibe reportagem em detalhes da notícia, expondo assim entrevistas com especialistas no assunto ou em questão, ou com outras pessoas envolvidas naquele assunto. As vinhetas e legendas ajudam a organizar o jornal e as informações exibidas. Então, toda a informação que a gente tem em jornal ou telejornal, a gente diz que é um noticiário. Ok, meus amores? Vamos agora trabalhar, relembrar sobre linguagem formal e linguagem informal. A linguagem formal é chamada também de registro formal, que é usada em contextos em que não há familiaridade entre os interlocutores e em umas situações que exigem uma seriedade. Então, linguagem formal é quando a gente fala com um diretor, um gestor, tá? Um presidente, um vereador, um deputado. A gente tem que ter uma linguagem formal e não uma linguagem para se utilizar a gíria ou como se a gente tivesse intimidade com essa pessoa. Agora, a linguagem informal, aí sim a gente pode falar em situações de familiaridade. Então, pode ser primos, avós, algum amigo mais chegados. A gente tem uma certa intimidade com aquela pessoa que a gente está conversando, certo? E aí também tem a questão da formalidade da fala, tá? E aí a gente vê que, e aí, se acabou a tarefa, aqui está uma linguagem bem informal, como se eu estivesse até perguntando por um amigo. Mas eu disser, e então, você acabou a tarefa? Aqui certamente será a professora que poderá perguntar dessa forma para o aluno. Então, a professora, ela geralmente tem uma linguagem formal com o aluno, embora ela pode ser flexível, ela pode conversar de uma forma mais suave, mais agradável, por ela ter uma certa intimidade no decorrer do ano, né? E tem também, gente, variedades linguísticas. Não quer dizer que seja errada, não. Variedade linguística vai depender da região que a pessoa mora, certo? Porque muitos lugares de interior, as pessoas falam de uma forma com variações, tá? Como gênero de situação social e nível também de escolaridade. Existem pessoas que não frequentam muito tempo escolas, né? Que podemos dizer que são analfabetos e que têm uma forma de se falar por não ter o costume de ter ido para a escola, aprender como é a forma de falar, a forma de escrever e variedade padrão na norma culta, variedade com conformidade com normas da língua, e qual aprendemos na escola e usamos em contextos formais e comunicação. Então, quando as pessoas não frequentam a escola, né, elas, em algumas palavras, ela tem uma certa dificuldade de pronunciar, certo? Então, mas não quer dizer que seja certo ou errado, a gente tem que respeitar por ser uma variação linguística de uma determinada região, certo? E aí a gente fala agora sobre preconceito linguístico. Muita gente tem realmente preconceito e que isso não é legal. E aí a gente vê aquele personagem, né, do Zé Bento, que ele diz assim, tá se olhando no espelho Zelelé. Ele fala dessa forma porque ele mora numa zona rural, no interior. E aí eles têm esse sotaque, né? Uma forma de falar diferente de quem mora na cidade. Então a gente tem que saber que existem variações linguísticas, tá certo? E agora nós iremos estudar tempos verbais, certo?
Vamos estudar aqui um pouquinho de tempos verbais, que é o quê? Passado, presente e futuro. Pretérito também é chamado de passado, tá? É a mesma coisa, se refere a fatos que já ocorreu, que já ocorridos. Presente é algo que ocorre num exato momento. E futuro é que ainda vai ocorrer, ainda vai acontecer. Então, esse também é bem fácil. E aí a gente vê que em algumas frases, o verbo, ele muda conforme o tempo verbal, tá? Interjeição. Interjeição são palavras que exprimem emoções, sentimentos, reações ou levam o interlocutor a tomar alguma atitude, e aí é chamada de interjeição. Geralmente vem acompanhado de ponto de exclamação. Quando eu digo assim, ai, machuquei meu pé. Ai é uma interjeição e que está indicando uma dor. Então, cada interjeição, ela tem a sua classificação, tá certo? E aí, para a gente entender melhor, vamos para a página 56 e 58. Quando o menino vai colocar na tomada, ela diz, cuidado, porque ela foi colocar um garfo numa sanduicheira. E aí, também tem o menino indo embora. Tchau, até a próxima semana. Oba, adoro ganhar presente. Ai, que dor. Veja que o ai, oba, tchau e cuidado são interjeições. Esse ai, aqui ele indica dor. Oba, adoro ganhar presente, é relacionado à alegria. Cuidado, aqui, ufa, cuidado, é relacionado a uma advertência, né? Ele tá mandando ela tomar aí cuidado. E tchau é uma forma de que tá indo saudar, né? Uma forma saudável, tá saudando alguém indo embora, se despedindo, certo? E aí a gente vê que existem várias classificações da interjeição. Espanto, alegria, dor, chamamento, alívio, advertência, estímulo e afugentamento, tá? Quando é espanto, né, na letra A, que a gente viu aqui, a gente fez essa tarefa, puxa, não acredito que ele veio, aqui eu me espantei. Alegria, está até aqui, né? Oba, adoro ganhar presentes. Dor, ai, que dor. Chamamento. E aí, como é o chamamento? Oh, sabe se Maria já saiu? Ei, você vai para onde? É tipo um chamamento, né? Alívio. Ufa, acabou as aulas. E aí, um estímulo. Vamos, né? Você consegue, né? Então, isso é um estímulo, né? Que eu posso fazer para vocês. Vamos lá, vocês vão conseguir chegar até lá, passar dessa recuperação. E afugentamento, né? A letra H, passa. Não quero não quero você fazendo xixi no quintal. Passa, né? Não quero você fazendo xixi no quintal. Então, gente, interjeição são palavras que a gente muitas vezes utiliza, a gente até utiliza no dia a dia. E cada uma das interjeições tem uma interpretação diferente, né? Uma classificação diferente. Então, meus amores, terminou aqui, né? Todo o conteúdo. Foi bem pequenininho. Eu vou também fazer aqui uma atividade, tá certo? Vou enviar para vocês, tá bom, meus amores? E aí vocês fazem, tá certo? Porque aí vai facilitar muito na prática, tá? Para vocês também estudarem. Não estude só pela essa atividade, não. Vocês estudam pela atividade e também pelo livro. E o livro de ficha, quem não fez, procura fazer, porque é uma forma de estudar também, tá certo? Boa sorte aí para vocês e vamos continuar aí aos estudos, tá?